sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, estou com a intérprete de Libras, Brielle. Hoje nós chegamos ao terceiro dia do nosso encontro sobre a temática de audiodescrição. Vamos só voltar um pouquinho o que foi que a gente já falou ao longo desses dias. A gente conversou no primeiro dia sobre características, conceitos, conceituações, configurações da audiodescrição. E aí a gente trouxe aspectos importantes, relevantes, que a gente precisa considerar quando a gente vai fazer uma audiodescrição. No segundo dia a gente conversou sobre audiodescrição ao vivo, audiodescrição gravada. Então hoje a gente vai falar sobre a audiodescrição ao vivo ensaiada, né? Vocês vão perceber que existe uma diferença significativa nesse tipo de audiodescrição, não menos importante, mas de uma complexidade também que a gente precisa entender como se configura. Então, a gente que está na sala de recursos, a gente que está no nosso dia a dia, né, trabalhando, interagindo com as pessoas com deficiência, a gente precisa se apropriar, a gente precisa se aproximar desses conhecimentos. Então, ficamos felizes porque essa temática foi sugerida por vocês aí que estão na sala de recursos, e agradeço e peço que enviem mais coisas que vocês queiram que a gente converse aqui. Então, hoje eu estou novamente com o Gustavo Tavares, que é professor e trabalha com tecnologia assistiva, está aqui abrilhantando esse nosso momento, enriquecendo essa nossa conversa, então vamos aproveitar, né? Então, quando a gente fala de audiodescrição, a gente já viu que ela pode ser feita ao vivo, que ela pode ser feita gravada. Mas a audiodescrição feita ao vivo, ela é mais adequada para festivais, como a gente já falou, peça de teatros, espetáculos de dança, óperas e manifestações artísticas das mais variadas, né? Então, essa modalidade feita ao vivo, ela acontece ao mesmo tempo que a obra é exibida, né? Então, nesse tipo de audiodescrição, feito em cinemas e teatros, o equipamento utilizado é o mesmo que o da tradução simultânea. Só que existe essa especificidade, né, Gustavo? Acontece ao vivo, mas tem a possibilidade do momento já ter sido experienciado, ter sido vivido pelo audiodescritor, né? Existe a diferença é que o audiodescritor ele também tem acesso ao roteiro, né? Ele sabe o que é que vai acontecer e quando vai acontecer, só que por se tratar de algo ao vivo ali, né? Muitas vezes há mudanças, né? E o audiodescritor ele tem que lidar com essa situação, né? Porque nem toda peça, se você encena duas, três mesmas peças de teatro, 2, 3 vezes, elas mudam, né? É um sistema vivo ali. E o audiodescritor ele vai ter que acompanhar esse processo todo. Então, ele, tendo acesso antes ao roteiro, melhora a situação dele, ajuda muito, mas é também uma modalidade bastante desafiadora. Sim. Até porque, Gustavo, a interação com o público também, né, ela faz com que coisas diferentes aconteçam, né? De forma, Sim. Né? Sim. Então, assim, os atores, audiodescritores, ficam em cabines, né, narrando nos microfones e o som é transmitido para os usuários através de fones. Então, a sessão de filme ou peça transcorre normalmente, sem interferência para o restante do público. Bem assim, né, Gustavo? Você já teve a oportunidade? É isso mesmo, a gente fica com os fones de ouvido e os audiodescritores ficam numa cabine, né, que tem uma boa visão do que está acontecendo, para que eles possam audiodescrever, né, e não perder aí nenhum detalhe, né, e realmente não interfere nem com a peça, nem tampouco com o restante do público. Então, o som original do filme ou da peça é captado pelo usuário de audiodescrição, pelo próprio sistema de som da sala de cinema ou voz dos atores no palco, e o conteúdo audiodescritivo pelo fone de ouvido. É bem isso que Gustavo explicou para a gente.
Então, e aí a gente tem a possibilidade, Gustavo, de fazer dessa audiodescrição ser feita em filmes não dublados. E aí, como é que funciona essa coisa o audiodescritor, ele também vai ter que ter essa competência a mais, né? O filme não está dublado, e aí ele vai fazer, ele tem que ser bilíngue, né? Aí normalmente se faz uma junção de duas pessoas. Um audiodescritor e uma pessoa para ler a legenda. Eu já tive a oportunidade de assistir, é fantástico. E é assim, algo extremamente difícil, né? Porque além da sincronia com o áudio original do filme, a leitura de legenda e também a audiodescrição. Então é um trabalho muito bonito de se ver e muito emocionante, né, poder assistir um trabalho como esse. E nesse caso, Gustavo, ainda tem a interpretação dos diálogos, né? Porque existem as características culturais também da fala, né, de cada contexto, né? Sim, existe essa particularidade também. Então, quando o produto é estrangeiro e não está dublado, né, é necessário que os atores audiodescritores realizem também a leitura interpretada dos diálogos do filme traduzidos para o português. É isso que Gustavo explicou, né, para a gente. Ô Gustavo, é acessível essa formação para audiodescritor? Como é que a gente poderia sugerir para as pessoas que estão assistindo a gente, que têm interesse de fazer essa formação? Aqui em Recife nós temos visto bastante iniciativas, né? Por exemplo, agora a Associação Pernambucana de Cegos tem a APEC, tem um curso em andamento, se não me engano. O professor Francisco Lima, que é uma das pessoas que trouxe a audiodescrição para o Brasil, vem fazendo também cursos na Universidade Federal de Pernambuco, e outras pessoas que já são audiodescritores, outras empresas. Nós temos a Vou Ser Acessibilidade, nós temos a Entre Linhas, nós temos outras empresas e instituições que vêm trabalhando com a formação de novos audiodescritores, né? Então isso tem sido um mercado, se descobriu esse mercado, né? Um mercado muito promissor. Já existem bastante iniciativas aqui no estado e no restante do Brasil, e para se encontrar hoje os cursos, né, que estão acontecendo, procurar um dessas instituições que eu já mencionei, né? E procurar até no Google cursos de audiodescrição. E aí você vai ver bastante oferta nesse sentido, né? Então, esse tipo de audiodescrição que a gente falou há pouco, é importante que a gente demonstre, né, deixe claro que esse serviço não se caracteriza como uma dublagem, né? Porque a leitura interpretada não se sobrepõe completamente à voz original do personagem. Então, em filme, né, que foi o que a gente falou agora há pouco, não se configura como uma dublagem, tá, gente? Porque pode parecer que a gente está falando de dublagem, não é dublagem. Então, a interpretação dos diálogos deve ser feita de forma a acompanhar sutilmente o ânimo das cenas e dos personagens, em tom mais baixo e discreto. É isso, Gustavo, faz a diferença? Faz a diferença. Uma audiodescrição que se sobrepõe ao áudio original do filme atrapalha
atrapalha e não é essa a ideia, né? Então, Sim. quando se faz a audiodescrição, tem que se ter uma noção muito boa de edição, né? Tem que ser feito por pessoas que realmente dominem o processo de edição de vídeo e que ela seja ouvida em vários sistemas, né? Porque se você tem um excelente sistema de som, você pode perceber, você não pode haver uma condição de você não perceber, né, que a audiodescrição ali está mais alta do que o áudio original, né? Então isso atrapalha. É bom que você ouça em vários equipamentos diferentes para que não venha atrapalhar. Porque a ideia é somar, né? E requer também uma adaptação, Gustavo, para o cego. Adaptação em relação no sentido de aproveitar, né? De fazer essa diferenciação entre o som original e o que o audiodescritor está trazendo. Existe uma adaptação ou isso é algo fácil de ser aproveitado? Existem situações que dá para aproveitar, muita coisa. Sim. Dá para ser aproveitada, mas o processo ele é um processo vivo, é um processo onde a gente, assim, por mais que se tenha as diretrizes, elas são só diretrizes, né? A gente no dia a dia, colocando a mão na massa, é que você vai ver o que é melhor, o que não é. Às vezes vai divergir de alguma coisa que você leu ali lá atrás e que na sua realidade não se aplica, né? Então a pessoa também tem essa, entre aspas, liberdade para ver o que é que vai ficar, o que é que vai ser melhor naquele caso. Sim. Né? Porque existe o ideal, sim, claro, mas existe as condições que cada um tem, né? E a audiodescrição, ela também tem que se encaixar ela não é, digamos assim, inflexível, né? Ela existem as diretrizes, como eu já falei, para ajudar no processo, né? Mas há de se ter a condição de avaliar aquilo que é melhor naquele contexto. Essa dinâmica, né, Gustavo? Gente, chegamos ao final, né, da nossa temática. Estivemos juntos durante 3 dias, conversamos. Gustavo esteve aqui com a gente durante esses 3 encontros. Queria agradecer demais, Gustavo, sua presença e já dizer que gostaríamos e queremos que você venha muito, muito mais aqui, né, gravar com a gente, conversar sobre outras temáticas de tecnologias assistivas, então, para a gente trocar ideia. E se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, Gustavo. Eu aproveito para agradecer e dizer que uma das regras muito interessantes da audiodescrição é escreva aquilo que você vê. Então, às vezes parece ser muito difícil, muito complexo, muito cheio de muitas regras, mas às vezes atitudes tão simples, né, como descrever aquilo que você vê, o que é que você está vendo, né? Olhei para frente, o que é que você está vendo ali? Eu estou vendo tal coisa. Então, às vezes é só isso que precisa, só essa regra, né, vai ajudar muito a pessoa a aumentar o entendimento daquele local, daquela situação. E a disponibilidade também, né, Gustavo, do outro, né? Sim. Então, de verdade, eu gostaria muito de agradecer a vocês que ficaram com a gente durante esses 3 dias. Dizer que Gustavo vai voltar aqui para a gente conversar sobre outras temáticas. Espero que vocês tenham gostado do que nós conversamos. E muito obrigada pela presença. Tchau, tchau, gente.